isso que eu falo para você, não cometa esse erro. Você está em outro país, outra cultura, outra forma de pensar, as pessoas pensam diferente, as pessoas têm outro estilo diferente. Então, não fique ali sempre comparando as coisas, né? Ah, porque no Brasil era assim. Ah, porque no Brasil eu fazia assim. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Voando para Portugal. Hoje vamos fazer aqui algo um pouco diferente. Nós fomos buscar algumas perguntas que nos fizeram lá no Instagram e também aqui no canal do YouTube e a Valéria vai tentar responder da melhor forma possível. E porquê assim? Porque no vídeo nós conseguimos ajudar o máximo de pessoas. Porque normalmente quando damos a resposta no privado, ou seja ali por mensagem, só algumas pessoas é que vão ver aquela resposta. Então trouxemos aqui algumas das principais que nos têm chegado ultimamente e vamos aqui responder então da melhor forma possível. Eu vou fazer as perguntas e a Valéria que vai dando sempre aqui as respostas. Muito obrigada por ser a minha convidada. Que responsabilidade. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Então, apesar que é muito mais fácil responder ali por mensagem, que você pensa e tal, mas aqui eu vou tentar dar o meu melhor, tá bom? Se não for o melhor, me desculpem. A minha primeira pergunta, Valéria, nós ontem recebemos aqui no último vídeo um comentário do Tony, onde ele disse: Valéria, ótimas informações, quando eu sair daqui para Portugal, eu vou estourar todas as pontes, para que assim eu não consiga mais voltar. Então é vencer ou vencer, kkk. Ou seja, tu ontem estavas a falar naquele vídeo sobre a questão da pessoa vender ou não vender a casa e o Tony falou aqui na parte de estourar as pontes, que no fundo é queimar a ponte. E vem muitas perguntas lá no nosso Instagram, também algumas aqui no YouTube, onde as pessoas têm essa dificuldade e falam muito de o quando realmente fazer esse passo de queimar a ponte a nível de família, a nível com os seus bens. O que é que tu poderias recomendar? Então, na verdade, é um assunto muito delicado, porque cada pessoa, até mesmo eu falei isso no vídeo, cada pessoa ela tem que analisar. Eu dei lá aquelas duas visões, duas perspectivas, vender ou não vender. Então, assim, não cabe a nós falar para a pessoa, não, vende os teus bens, ou não vende, né? Então, assim, vai depender muito da situação financeira dessa pessoa, vai depender muito dos objetivos. E essa mensagem que o Tony passou ali, que ele queria estourar as pontes e ir para Portugal, que era vencer ou vencer, eu acho que está muito ligado àquela coisa dos objetivos que ele tem, né? Ele não está indo para pisar no terreno e ver devagar o que vai acontecer, não, ele já vai com o plano A e somente com o plano A. Então ele não tem a segunda opção, então ele já vai muito determinado. E também foi até uma das coisas que eu falei no vídeo, da desvantagem de você não vender o seu bem no Brasil, porque você acaba indo para Portugal e não se esforçando o máximo que você poderia se esforçar para fazer aquilo dar certo. Então qualquer obstáculo, qualquer dificuldade, você já pensa, não, vou voltar para o Brasil. E a gente sabe que quando a gente imigra, a gente passa por muitas dificuldades. Depois que a gente começa a ultrapassar, lógico que vem os louros, né? A gente começa a colher as coisas boas. Mas no começo, a gente sabe que tem que ter muita determinação, muito foco para não desistir. Então essa coisa de você queimar as pontes é importante, volto a dizer, dependendo do seu objetivo. Mas é importante, por quê? Porque você não vai com plano B. Ah, se der errado eu volto para trás. Não, você tem que ir com plano A, é vencer ou vencer, como o Tony mesmo falou, e eu achei perfeita essa colocação dele. Então, mesmo aquelas pessoas que ainda estão no Brasil hoje, ainda estão um pouco indecisas, é aconselhável queimar essas pontes? Eu acredito, volto a falar, é muito de acordo com os objetivos de cada um. Como meu exemplo, por exemplo, se eu pudesse voltar no tempo, eu levei quase 5 anos, não, digamos, 4 anos, para eu decidir queimar a minha ponte e vender a minha casa no Brasil. Mas durante esse período, eu gastei muito com ela. Eu gastei muito, porque é aquilo que eu falei, eu não quis alugar, porque eu tinha medo de destruir a minha casa. Então, eu perdi muito tempo, perdi oportunidades até mesmo de comprar um outro imóvel em Portugal, perdi dinheiro, porque tinha que bancar aquela casa todo mês. Então, assim, de acordo com os meus objetivos, com as minhas condições, eu me arrependo de ter mantido aquele bem lá no Brasil e não ter já feito, transformado ele em algo bom em Portugal para mim, ou seja, ter comprado um imóvel para mim em Portugal. Então, volto a falar, a gente traz aqui uma visão geral,
Mas você vai ter que analisar, pegar essas duas visões e ver o que mais se adequa à sua realidade, né? Porque eu acho que isso é muito importante. O que se adequa à sua realidade hoje? Então, se você tem muito medo, eu aconselho nem vir para Portugal ainda por enquanto, se você tem muito medo. Eu acho que você tem que trabalhar esse medo primeiro, trabalhar o teu emocional. Por isso que a gente fala muito do preparo emocional, Sim. né? Mas isso aí tu estás a falar mais na questão só de bens. E aquelas pessoas mesmo que estão no Brasil e têm que dar aquele passo de, por exemplo, largar o emprego. Porque chegou a hora. Está a chegar a hora de viajar para Portugal. Chegou a hora de dar aquele passo e muitos ficam ali naquela dúvida. Eu fico aqui na minha zona de conforto, neste aqui, que eu sei que aqui agora eu estou seguro, ou vou dar este passo que é sempre arriscado? Porque, por muito que nós saibamos que vai ser uma boa decisão para a maioria das pessoas, é sempre um desconhecido. E quando nós falamos de desconhecido, a palavra risco está sempre ali associada. Exatamente. Risco, medo, dúvidas. É aí como queimar então essa ponte do medo, por assim dizer? É assim, na verdade, você tem que analisar, é uma coisa que eu sempre falo. Antes de você arrumar as malas e vir em busca de algo melhor em Portugal, conheça o país. Então você tem que conhecer a economia do país, a cultura, a demanda de trabalho, o custo de vida, isso é fundamental. Não venha se aventurar em Portugal de qualquer jeito. Então conheça minimamente o país. Na verdade eu falo minimamente, mas é para ser gentil. Você tem que conhecer mesmo a fundo Portugal. Por quê? Porque isso vai embasar as tuas decisões. Então você tem que ver, poxa, hoje eu tenho um trabalho. Aí você tem que se perguntar, eu estou 100% feliz no meu trabalho? A minha família está 100% segura? Eu recebo muitas mensagens de famílias mesmo, de pais, de mães que falam assim, olha Valéria, a minha principal preocupação é poder dar um futuro melhor aos meus filhos, segurança, educação, porque a gente sabe que a educação em Portugal, o ensino público é de qualidade. Então eu recebo vários comentários falando justamente sobre isso. Então, às vezes até o trabalho, o status ali do trabalho fica até em segundo plano, porque a pessoa quando ela tem uma família, quando ela tem filhos, ela vai colocar sempre em primeiro plano a sua família, o bem-estar dos seus filhos. Então, se você busca, por exemplo, segurança para você e sua família, educação de qualidade, porque você vai propor aos seus filhos ali, vai proporcionar, na verdade, uma educação de qualidade. Ao invés de você, no Brasil, ter que pagar uma escola particular, em Portugal você tem isso gratuitamente. E sem contar que, futuramente, depois que ficar adulto, pode fazer uma faculdade até fora de Portugal, porque tem esse recurso, né? Fazer em outro lugar, seja na Inglaterra ou na França, isso vai depender muito dos objetivos. Então, respondendo a sua pergunta, para resumir aqui, eu acho que você tem que ponderar e ver o que é mais importante, quais são os seus objetivos. Se a família está em primeiro lugar, se a educação dos teus filhos, a segurança está em primeiro lugar do que o teu trabalho, eu acho que isso é primordial. Aqui agora outra pergunta que temos aqui no YouTube, da Josiane Mazago. Ela disse, olá, tudo bem? Por gentileza, teria como você gravar um vídeo sobre visto de estudante temporário? Queria muito saber como tirar ainda estando no Brasil e se mesmo sendo temporário, se a minha família pode ir comigo. Desde já, muito obrigada. Aqui também os vistos de estudante aparecem muito e tem muita dúvida. Exatamente. Muita dúvida. Eu vou falar aqui por cima, porque se a gente for entrar muito a fundo nesse assunto, aí teria que ter mais teor jurídico aqui para explicar muito a fundo e também teria que analisar muito bem a situação de cada pessoa. Então a gente sabe que tem o visto para temporadas, longas temporadas, que é no caso se a pessoa vai fazer uma licenciatura, se ela vai fazer um mestrado, um doutorado em Portugal, então ela pode tirar esse visto de longa duração, que é acima de 12 meses, correto? E também tem os cursos também de técnico superior, que também dá esse recurso de você tirar esse visto de longa duração. Qual que é a vantagem desse visto? A vantagem é que você pode tanto fazer o reagrupamento familiar, ou seja, você pode trazer a tua família, e colocar essa tua família dentro do teu visto, ou seja, para pedir o reagrupamento familiar, e você e a tua família também pode pedir autorização para trabalhar com esse visto de longa duração. Então, com o visto de curta duração não é possível o reagrupamento? Não. O visto de curta duração é possível o reagrupamento sim, só que nem você, que é o titular do visto, e nem os teus familiares podem trabalhar. Ah, entendi. Então vamos imaginar, eu iria para Portugal com o visto estudante de curta ou longa duração,
posso o reagrupamento. Pode. Mas só com o de longa duração é que eu podia estudar e trabalhar simultaneamente. Exatamente. Desde que não atrapalhe, né, a sua grade curricular. Isso então, é muito importante, porque tem pessoas que têm uma reserva financeira e um suporte que realmente podem estar em Portugal e só estudar, sem Sim. trabalhar, mas tem outras que é fundamental terem também que trabalhar, né? Exatamente. Para suportar lá no país. Exatamente. Então, há pessoas... Quem pode se enquadrar nesse visto de curta duração? Pessoas que vão fazer voluntariado, pessoas que vão fazer um intercâmbio, que vão fazer algum tipo de pesquisa, por exemplo. Vai fazer uma pesquisa lá de 6 meses em Portugal. É um pesquisador, alguma coisa assim. Sim. Ele pode ir, leva a família, tira a autorização de residência para a família e para si próprio, mas não pode trabalhar, porque ali está com fins somente de voluntariado, ou de estudar mesmo, só estudar, ou de fazer uma pesquisa. Então tome muito cuidado, que o visto de curta duração, se você tem a intenção também de trabalhar em Portugal, esse visto de curta duração não te dá esse recurso. Só que fazer uma pergunta que nem estava aqui, não é de nenhum seguidor, é mesmo eu que estou a fazer. Tem pessoas que, quando falamos de vistos para ir trabalhar para Portugal, focam só no visto de trabalho, no visto empreendedor, mas por vezes ir estudar, agregar ainda mais valor à sua escolaridade, pode ser uma boa hipótese, porque assim é um 2 em 1, ou seja, consegue melhorar os seus estudos e morar para Portugal legalmente e também trabalhar. Exatamente. E é um tipo de visto que não é burocrático, por assim dizer, quanto ao do trabalho. Exatamente, é menos burocrático do que os outros vistos. Por isso que a gente sempre fala, o importante é você buscar informações onde possa realmente te ajudar. Aqui no canal a gente tenta ajudar o máximo possível, mas sabemos que a gente não pode passar do limite na questão jurídica da coisa, né? Até porque é ilegal, mas poucos sabem. Exatamente. Então, assim, por isso que muitas vezes a gente não pode, às vezes, responder algumas perguntas com teor jurídico. Por quê? Porque eu não sou advogada. O Zé, por exemplo, não é advogado. Então, nós não somos habilitados, conforme a lei portuguesa, de passar, mesmo que seja gratuitamente, de passar essas informações. Então, o que a gente sempre aconselha, gente, busque uma assessoria jurídica séria, né, que realmente possa te fornecer essas informações para que você possa tá embasado mesmo com as informações corretas para que você não se prejudique, porque às vezes uma informação errada pode prejudicar completamente a tua solicitação de visto. Sim. E não só isso, também na hora de você fazer a tua autorização de residência, ao chegar em Portugal, também você pode ser prejudicado se você não tiver ali tudo certinho. Então, por isso a gente sempre indica, quer realmente saber a fundo, quer saber quais são os passos que você deve dar, ser realmente guiado por um GPS, procure uma assessoria jurídica. É muito importante. Eu vejo muitas pessoas, principalmente aqui no YouTube, alguns recém-chegados que criticam muito isso da assessoria, porque tem que pagar, tem que fazer isto e aquilo. Primeiro, eu não conheço ninguém que trabalhe de graça. Estou para ver. Porque essas pessoas que fazem assessoria normalmente ou são advogados ou solicitadores. Então, o que é que eles precisam? De um escritório. Precisam pagar as suas contas. Tem funcionários. Também comem, também têm um carro para pôr combustível. Ou seja, claro que ninguém vai estar a dar essas consultorias gratuitamente. Exatamente. Mas tem pessoas que pensam que, por haver dicas na internet, o advogado ou o solicitador também tem que fazer o mesmo. Então, tem-se que saber separar as coisas. Uma coisa é o YouTube e estar ali alguém recém-chegado a Portugal, ou mesmo que não seja recém-chegado, quer passar umas dicas, umas orientações, tudo bem. Agora, tudo o que é realmente, que já leva ali, que é outro patamar, um serviço jurídico, onde inclui advogados, onde inclui ali processos administrativos, obviamente que tem que ser pago. Exatamente. Então a pessoa, se quer fazer algo sem riscos, bem planejado, tem que ir pelos canais onde vai saber que aquilo é certo. Exatamente. Porque dicas do YouTube temos muitas, mas fazer aquilo somente baseado em dicas por YouTube é como tu dizes, por vezes pode correr mal. Então é importante as pessoas saberem disso. Exatamente. E assim, é um bom ponto que você tocou, porque assim, quando a pessoa faz uma pergunta, a gente recebe várias perguntas, a gente responde, eu respondo todas as perguntas. E quem me conhece sabe, quem já veio até a mim e pediu informações, às vezes eu faço um texto enorme, quase um livro, quase um e-book, para explicar às pessoas o que ela tem que fazer. Claro que eu bato
ali, quando chega a parte de informações jurídicas, eu não posso passar porque eu posso ser penalizada. Eu posso ser penalizada de acordo com a lei portuguesa, porque eu não sou advogada e estou passando informações como se fosse um advogado. Então eu não posso, entendeu? Mas você tocou num ponto muito importante, porque quando você faz perguntas ali, é uma forma genérica que você expôs ali o seu caso. Para que realmente eu te dê uma resposta confiável e que vai realmente servir para você, eu preciso, por exemplo, analisar os seus documentos que você tem, eu preciso analisar ir a fundo nas informações que você às vezes tem que passar e às vezes tem que ser numa consultoria, por quê? Porque são informações confidenciais, né? Você vai ter que abrir a sua vida, você vai ter que abrir quanto que você tem no banco, como que você tem esse dinheiro, como é que você faz essas movimentações. E por isso é que os advogados que trabalham connosco, eles dizem sempre, tem que ser com uma consultoria, porque tem ali elementos que a pessoa tem que por vezes nem se lembra e é o próprio advogado, mediante a consultoria, Exatamente. a direção que ela vai tomar, por vezes até ali nas entrelinhas. Mas espera aí, você disse que tem este certificado assim. Exatamente. Então, mas espera aí que com isso podemos fazer o plano A, o plano B. Exatamente. Então tem pormenores que por vezes nem o próprio se lembra, porque está muito focado nestas informações que estão mais na internet, só que na internet por vezes está o básico, vá, por assim dizer. Sim. Tem muito mais lá ao fundo, mas claro que isso aí só pessoas mesmo especializadas. Exatamente. Então, por isso que é de suma importância de você realmente ser acompanhado por alguém que seja especialista em imigração, que tenha esse conhecimento, que tenha esse know-how que possa te ajudar. Então, a gente faz o máximo que nós podemos fazer. Eu não nego informação. O que eu sei, eu passo. Mas, realmente, há coisas que a gente bate na trave, que a gente não pode ir muito adiante. Terceira pergunta, também aqui foi no YouTube e foi o Bruno Santos. Ele disse assim, uma dica, que tal fazer um vídeo falando sobre as igrejas evangélicas aí em Portugal? Só vejo vídeos relacionados com as igrejas católicas. Nada contra, Deus é único. Mas só para saber se tem bastante igrejas evangélicas aí. Acredito que muitos irão gostar. Um abraço. Então, eu já até falei com o Bruno sobre isso, que eu ia preparar um vídeo para falar sobre isso, mas já que você colocou essa pergunta porque tem várias pessoas a fazer a mesma questão, por isso é que é bom fazermos este formato assim em vídeo. Então, há várias igrejas evangélicas em Portugal, inclusive muitas igrejas brasileiras, com pastores brasileiros, com pessoas que seguem ali os fiéis, né, brasileiros também, porque a comunidade brasileira é uma das mais fortes em Portugal. Sim. Eu acho que é a primeira. É, né? A primeira mesmo. É a primeira mesmo. Então, assim, há muitas igrejas evangélicas, principalmente no segmento neopentecostal, pentecostal, né, seja neopentecostal e pentecostal. As tradicionais, tem as tradicionais também, que é mais o que é mais a linha que eu sigo, que é mais a batista tradicional, presbiteriana, há também, mas elas são em menos quantidade e são mais frequentadas mais pelos portugueses mesmo. Portugueses, sim. Africanos também gostam muito das igrejas tradicionais também, porque tem muito aquela coisa da convenção, principalmente a convenção batista, que faz muito missionários, envios missionários, então tem aquela troca de experiência entre os países africanos e Portugal. Então, para dar essa visão geral, sim, há muitas igrejas evangélicas. Então, assim, se você é evangélico e seja independente da denominação, se você tem esse medo de vir para Portugal e falar, não vou ter uma igreja para congregar, não tenho um lugar para ir, será que eu vou ficar sem igreja? Não se preocupe, que tem igrejas para todos os gostos em Portugal. Foi um bom ponto, realmente. Nunca tinha pensado assim pelo teu modo de ver as coisas, mas acredito sim que tenha pessoas com essa dúvida, com essa objeção. Será que eu indo morar para Portugal, eu vou perder a minha fé? Entre aspas, né? Claro que não se perde a fé. Será que eu vou deixar de exercer a minha fé? Mas não, realmente Portugal... Eu entendo, porque eu como imigrante e como cristã... Tinhas essa dúvida. Como imigrante, como cristã que sou, eu tinha um pouco desse receio mesmo, porque eu era bem ativa no Brasil e eu não queria perder, né, esse contato. E ao chegar em Portugal, não, eu tive ali, como eu falei, tem igrejas para todos os gostos, para todos os estilos, né? Como eu falei, tem pentecostal, tem neopentecostal, tem tradicional. Então é você chegar aonde você se sente melhor, ali você se fixa, né? E
dar a sua continuidade ali na sua vida cristã. Existe alguma recomendação baseada nas diferenças? Se é que existe alguma diferença ou achas que não? Não, porque assim, como eu falei, geralmente as pessoas que vêm para Portugal, que são evangélicas, elas já têm um estilo no Brasil. Ou ela é de uma igreja tradicional, ou ela é de uma igreja neopentecostal, ou ela é de uma igreja pentecostal. E as pessoas eu posso estar falando grego para algumas pessoas, mas quem é cristão sabe disso que eu estou falando. Então, se elas chegam em Portugal, elas vão buscar algo que seja de acordo com aquilo que elas já crê. É só adaptar-se. É só se adaptar. E eu acredito que a grande pergunta ali, a dúvida que o Bruno tinha em relação a isso, e talvez não só o Bruno, mas outras pessoas, se tem aquele mesmo fervor que há no Brasil, porque no Brasil as igrejas são bem fervorosas, né? Sim. Então, não muda muito, porque, como eu falei, são constituídos por pastores, as pessoas que estão ali na liderança e também os fiéis são a grande maioria, não que não tenha outras nacionalidades, mas a grande maioria é constituídos por brasileiros. Tem a mesma dinâmica e tudo? Exatamente. Entendi. Agora, vamos aqui para a pergunta que nos chega do Instagram, da Grazi Di Cássia. Eu espero não me estar aqui a pronunciar mal. Ela diz: Oi, me ajuda com uma dúvida, por favor. Sabe-me dizer se os meus pais com mais de 65 anos, que não são aposentados, podem entrar no reagrupamento? Olha, essa pergunta é uma pergunta muito boa e que é uma pergunta que eu sei que tem muitas dúvidas em relação a isso. Isso é que eu escolhi. Assim, eles podem, desde que o titular do visto, digamos que seja a própria Grazi, a titular do visto, desde que eles sejam dependentes do titular do visto, no caso da Grazi. Então, os teus pais podem sim entrar no reagrupamento, desde que eles sejam dependentes do portador principal do visto. Que neste caso seria a Grazi. Eu estou dando um exemplo se fosse a Grazi, a portadora mesmo que em princípio principal. deve ser pela pergunta. Só que detalhe, não basta dizer que são seus dependentes, não basta dizer isso, você tem que provar. E uma das formas de provar é através da declaração do imposto de renda. Então, na declaração de imposto de renda tem que estar constando que os seus pais são seus dependentes. Agora aqui, outra pergunta também que vem do Instagram, O Bom Baiano Bahia Oficial, que nos acompanha sempre lá no Instagram. É o nosso amigo Edson. Então, eu coloquei aqui uma questão que vem dele, que é: maravilha de postagem. Venho pensando em tudo isso que você colocou no post de hoje. Estou aqui me preparando para enfrentar tudo isso da melhor forma. E sei que vou superar tudinho com fé em Deus que vencerei. E isto foi daquela publicação que fizeste ontem lá no Instagram sobre a montanha-russa de emoções que as pessoas passam. Aquilo que nós sabemos como é que é. Antes de chegar a um país, chegar lá, os primeiros meses. Na verdade, essa montanha-russa é como se fosse, na verdade, é um misto de emoções, é um misto de sentimentos que a gente sente. Só quem passou por isso é que sabe, né? Sim. Então tem aquela coisa desde quando você tira o teu passaporte, desde quando você compra as passagens. E a adrenalina ainda. A adrenalina, aquela coisa. Tem um pouquinho de medo, tem um pouquinho de dúvida. Mas ainda vai longe. Mas você tá naquela euforia, você já não vê a hora de chegar o dia. E, inclusive, deixa aqui nos comentários se você passou por essa fase e como foi. Eu queria muito saber como é que foi essa fase de cada pessoa. Porque eu também fui assim. Então, aquela fase, aquela euforia, aquela coisa, você tá naquela expectativa. Ai, como é que vai ser chegar em Portugal? Como é que vai ser os primeiros... Você já fica sonhando, já fica pensando como é que vai ser, né? E aí, pronto, chegou em Portugal. Os primeiros dias, tá ali, está conhecendo um pouco o país, a cidade onde você está. Se você tem algum conhecido, provavelmente você está dando umas voltinhas ali com um conhecido. E eu vi que tu chamaste a atenção nessa parte da pessoa mal chegar a Portugal, que tu chamaste principalmente a atenção para aqueles que vão turistar. Exatamente. O que é normal turistar. Agora, não é ficar semanas a turistar. Exatamente. É outro cuidado, inclusive a gente tem até um vídeo falando sobre isso, de alguns erros que as pessoas cometem ao chegar em Portugal. Sim. Então chegou a Portugal, cuidado, não ficar gastando muito dinheiro aí em turistar, mas aí pronto, você tá ali em Portugal, começa
a descobrir o país, a ficar maravilhado, como eu fiquei maravilhada quando cheguei em Portugal, porque gente, eu pesquisei bastante sobre Portugal, mas eu não imaginava que tinha tantas praias bonitas, que tinha tanta beleza natural. Juro por Deus, eu posso ser ignorante, mas eu tô aqui confessando a minha ignorância. Apesar de ter pesquisado, eu me maravilhei mesmo ao chegar em Portugal e me deparar com tanta coisa linda. Principalmente eu fui para aquela região de Cascais, então assim, é de encher os olhos. Sim. Mas, passada essa fase, começa a vir os primeiros obstáculos, os desafios, que é trabalho, achar um lugar para morar. Então, aquela euforia vai assentando um pouquinho. Só que você tem que estar muito bem aqui, emocionalmente, para que você pense o seguinte, não, isso aqui é uma fase. Né? Eu vou vencer essa fase, eu vou vencer esses desafios, porque eu vim aqui para me estabilizar. Sim. Então, eu vim aqui com propósito. Porque por muito que a pessoa venha já planejada, quando chega, dá sempre aquele receio, não é? Agora imagina quem não se planejou. Isso eu não consigo imaginar. Imagina quem não se planejou, como é que fica ao chegar em Portugal. É adrenalina pura e medo puro. É medo puro e vai abaixo muito rápido. Sim. Né? Vai abaixo muito... Falando a sério agora, é aí que muitos realmente depois voltam logo para trás. Porque dar um passo desses sem nenhum planejamento, na doideira mesmo, é como você pode disse, correr muito até mal. mesmo as pessoas que se planejaram, vai passar por essa fase, porque é a fase que você está ali se readequando, está se adaptando, está sentando a poeira, então você passa aquelas dificuldades que a gente sabe, que é achar uma casa, achar trabalho, começar a se entrosar ali, ter um relacionamento com os nativos, com as pessoas dali, né? Então assim, isso é normal. Se você tiver condições, tiver a oportunidade de você já alugar uma casa ou procurar uma casa ainda estando no Brasil, você não imagina o quanto você vai economizar de estresse, de dor de cabeça, né? Porque se você deixar para fazer isso só chegar em Portugal, pode ser que você demore um pouquinho para encontrar. Então, o recomendado é que você já veja tudo isso no Brasil. Se você tem dificuldade para fazer isso, existem empresas especializadas para fazer isso. Então, né, isso não é uma preocupação. Mas esse seria o segundo conselho. E ao chegar em Portugal, você está com a mente aberta para as oportunidades. Nem sempre vai vir aquele trabalho que você deseja. Nem sempre as condições serão ali tão favoráveis como você deseja. Por exemplo, de casa. Ah, mas eu queria uma casa... Ah, não queria essa casa, queria uma casa diferente, porque a minha casa no Brasil é diferente. Então, assim, esqueça. Não fique comparando as coisas, sabe? Ah, mas porque no Brasil era assim. Eu cometi muito esse erro, tá? Eu cometi muito esse erro, por isso que eu falo pra você. Não cometa esse erro. Você está em outro país, outra cultura, outra forma de pensar, as pessoas pensam diferente, as pessoas têm outro estilo diferente. Então, não fique ali sempre comparando as coisas, né? Ah, porque no Brasil era assim. Ah, porque no Brasil eu fazia assim. E a gente comete muito esses erros também em trabalho. A gente vai trabalhar em Portugal e vem com aquela mania do Brasil. Ah, porque lá no Brasil eu fazia assim. As pessoas não gostam disso. Por quê? Porque você está em Portugal e tem que se adaptar à cultura profissional de Portugal. A cultura do país. A dinâmica é outra, os processos são outros. Exatamente. Então, por isso que a gente fala, abra a mente para novas oportunidades. Se surgir um trabalho, por que não aceitar esse trabalho? A gente sabe que, às vezes, através desse trabalho vai surgir outras oportunidades melhores. Então, esses são os conselhos que eu deixo para você que está vindo aqui rumo a Portugal. E então, assim, nessa questão emocional, vai passar melhor por essa montanha-russa de emoções, com essa preparação. Exatamente. E outra coisa, esteja aberto para se socializar com as pessoas, né? Se socializar com os portugueses, com as pessoas que estão à sua volta. Se abra mesmo, com cuidado. Achas com cuidado. Que o brasileiro, eu vejo isso em algumas nacionalidades, o brasileiro junta-se muito só com o brasileiro? Sim, eu acho que na verdade é uma forma... Eu vou tentar explicar isso, que eu acho que vai se identificar com muitas pessoas. Porque aconteceu isso comigo. Quando você chega em um país, que você é imigrante, você busca um elo de conexão. Você busca alguma coisa que te remete ao teu país. Sim. Então, o que mais faz esse elo de ligação? São os brasileiros que estão ali. Então, aconteceu isso comigo quando eu fui para a Austrália, aconteceu isso comigo quando eu fui para os Estados Unidos. E como nesses outros países eu fui para estudar, e eu passei aquele tempo estudando, para mim foi ruim. Por quê? Porque aquele elo de ligação que eu tinha, aquela segurança emocional que eu tinha por ter aqueles brasileiros perto de mim, me atrapalhava no meu objetivo, que era desenvolver a língua, desenvolver o inglês.
Então acontece isso com os imigrantes, eles vão para outro país, então eles querem aquele elo de ligação e fica muito só com o brasileiro. Só que assim, você está em Portugal, o ideal é que você se relacione com todas as pessoas. Sim. Abra esse leque. Não feche as portas às outras nacionalidades nativas. Exatamente. Não feche essa porta, né? Deixa essa porta aberta. Por quê? Porque vai ser bom para você. Até porque vai se adaptar melhor. Exatamente. Você vai conhecer a cultura do outro, né? Então você vai se deixar conhecer, a pessoa também vai te conhecer melhor. Então, assim, é importante isso. E outro detalhe que eu deixo aqui, outro conselho muito importante. Eu falo sempre isso. Portugal não é a extensão do Brasil. Muito cuidado. Em Portugal, na Europa no geral, as pessoas respeitam muito o espaço do outro, né? Tem muito aquela coisa do civismo, então muito cuidado, como é que você se porta. Ao chegar em Portugal, né, se você gosta daquele som alto, se você gosta de fazer aquele churrasco que vai fumaça para tudo que é lado, tome só cuidado com isso, porque você tem vizinhos, e nem todos os vizinhos são brasileiros, né? Então tem outras nacionalidades, e às vezes até mesmo o próprio brasileiro vai se incomodar. Então tome muito cuidado para você não incomodar e não passar o limite do outro, porque sim. Com certeza o outro tem essa preocupação de não passar o teu limite. Sim. Né? O limite do... Essa da churrasqueira foi engraçada porque ainda há uns dias falámos sobre isso. Porque é que em Portugal não havia tanto churrasco as pessoas a fazer. E eu expliquei-te, e tu também já viste, né? Porque já moras aqui também agora há alguns anos. Tanto os portugueses moram muito em prédios, como também aquele que mora na sua casa térrea. Por vezes tem ali um prédio ao lado, ou uma casa térrea mesmo colada. Então por uma questão de respeito, ou porque o vizinho tem ali roupa estendida a secar, Sim. ou porque vai fumo ali para o vizinho porque ele está com as janelas abertas, então as pessoas evitam. Normalmente quem faz um churrasco é porque tem ali um bom jardim, um bom quintal com espaço, que não vai ali incomodar ninguém. Porque senão é complicado, estás ali a assar as bifanas e o fumo aí todo para a casa do vizinho. Não, é complicado. Mas eu acho que é questão de bom senso. Eu acho que as pessoas, a partir do momento que você quer mudar de país, por isso que eu sempre falo, estude um pouco sobre o país e, assim, tente se adaptar o melhor possível, conviver bem com seus vizinhos. Infelizmente, e eu tenho vergonha, às vezes, vergonha alheia, de alguns compatriotas nossos, né, brasileiro, que a gente escuta tanta coisa assim chata em Portugal, que invade o espaço do outro, Sim. que fica com som alto, que briga com o vizinho, sabe? Sim. Eu acho assim, não precisa nada disso. Sim, isso é complicado, isso não é de nacionalidades, nós sabemos. Também quando estivemos na França, eu vi queixas sobre os portugueses. Sim. Quando estivemos em Inglaterra, também ouvi queixas sobre portugueses, sobre brasileiros. Ou seja, queixas existe sempre e de qualquer nacionalidade. Assim. Então é verdade. Então assim, as pessoas tentar se adaptar o máximo possível, né? Ali tentar ser o mais cordial possível, porque gentileza gera gentileza. Sim. Educação gera educação. Então assim, tenha sempre isso em mente, que eu acho que você vai se adaptar muito bem em Portugal. E chegamos aqui ao fim, Valéria. Acho que foi um bom vídeo. Acho que assim, neste formato que nós fizemos, vamos conseguir ajudar ainda mais pessoas, porque a resposta, em vez de ir diretamente ali só para uma pessoa, muitos vão assistir a este vídeo. Eu acho que assim vais dissipar muito mais dúvidas. Exatamente, eu também... E, por mim, fecho aqui o vídeo. Eu espero que você tenha gostado aqui deste formato. Inscreva-se aqui no canal caso ainda não o tenha feito. Basta clicar aqui neste botãozinho que diz inscrever-se, a ativar o sininho para receber a notificação cada vez que lançarmos um novo vídeo, e vou deixar a Valéria acabar para apresentar no nosso Instagram. E não esqueça de nos seguir lá no Instagram, que é @voanopp. Lá a gente coloca dicas e informações diariamente sobre Portugal. Se você ainda não está lá, você está perdendo tanta informação, que se eu fosse você, eu ia agora mesmo e se inscrever lá no Instagram. Então, vá lá ao Instagram, é @voanopp. Vá lá, manda um direto para a Valéria, diga um oi, diga o seu nome, de onde é que você é, que nós teremos todo o prazer em falar, e se for preciso dar ali uma dica ou outra, numa dúvida que você tenha, tá bom? Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima.